Exercício 3. Propõe a fórmula estrutural para um composto de fórmula C4H10O2 baseado nos dados espectroscópicos fornecidos abaixo. Então, de novo, o exercício ele fornece a fórmula molecular do composto e fornece uma série de espectro e pede para vocês proporem uma fórmula estrutural para esse composto. Então, de novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o índice de deficiência de hidrogênio, o IDH. Então, essa molécula possui 4 átomos de carbono, vai ser 4 menos o número de hidrogênio dividido por 2. Nesse caso, como não tem nitrogênio e nem halogênio, a gente vai acrescentar só o mais um da fórmula. Então, 10 dividido por 2, 5, 4 mais 1, 5, menos 5 com mais 5, o índice de deficiência dessa molécula, deficiência de hidrogênio, é igual a 0. Isso significa que essa molécula não tem ligações duplas e não é um ciclo. Então, vamos analisar agora o espectro obtido na região do infravermelho. Então, se a gente olhar esse espectro, a gente vai ver o seguinte. Primeira coisa que chamaria a atenção de vocês é essa banda aqui, nessa região, que é característica aqui de carbonilo. Aí, a gente tem que prestar atenção é o seguinte, se a molécula não possui dupla ligação, ou seja, o índice de deficiência de hidrogênio dela é 0, significa que essa banda, ela não é característica de carbonilo, porque a gente, pelo índice de deficiência de hidrogênio, não tem a possibilidade de ter uma dupla ligação, tá? Então, isso aqui não é uma carbonilo. Nessa região aqui, ó, já tem uma banda, na verdade, que é a nossa conhecida, que é o quê? De ligação, banda de ligação carbono-oxigênio, que cai em torno aí de 1.400 centímetros a menos 1. Então, se vocês forem comparar lá com a tabela, na tabela estava dizendo o seguinte, que essa banda, ela cai em torno de 1.250 centímetros a menos 1. Então, a gente está supondo que essa banda é de ligação carbono-oxigênio, mas a gente ainda não pode afirmar com certeza sem analisar os outros espectros. Para a gente confirmar que esse composto ele não possui carbonilo, a gente vai inverter um pouquinho a ordem de interpretação e vai observar primeiro o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13, ao invés de hidrogênio, que era o que a gente vinha fazendo até agora. Então, esse aqui é o espectro de carbono 13 fornecido para essa molécula. Eu quero, então, que vocês vão de novo na tabela 14.4 e observar os deslocamentos químicos referentes aos diferentes grupos funcionais. Nessa tabela, vocês vão observar o seguinte, que a ligação C-O, ou seja, o carbono de carbonilo, que é esse carbono aqui, ele cai numa região que vai de 165 até 220 ppm. E se a gente observar no espectro fornecido, nessa região aqui não tem nenhum sinal. Então, isso confirma que esse composto ele não tem uma carbonilo. Então, vamos olhar de novo, vamos olhar com mais cuidado esse espectro. Então, nesse espectro, a gente vê o seguinte, que tem carbonos na região de carbono saturado e tem carbonos na região de carbono ligado a oxigênio, que foi o que a gente já viu. Então, vamos agora para a interpretação do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e depois a gente volta para esse espectro, para interpretar o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono. Então, vamos lá, eu quero que vocês vão de novo na tabela 14.1 para a gente discutir algumas coisas. Então, na tabela 14.1, vocês vão ver o seguinte, que a região que vai de 2,5 até 4,5 ppm é a região de característica de hidrogênios ligados a carbono que está ligados a heteroátomo. No caso da nossa molécula, dessa molécula, a gente não tem nitrogênio, a gente só tem oxigênio, tá? Então, a gente exclui a possibilidade de ser um nitrogênio. Então, nessa região aqui, que vai de 2,5 até 4,5 ppm, nós temos apresentando aqui 2 sinais. E na região que vai de 0 até 1,5 ppm, que é característica de hidrogênio de carbono saturado,
nós temos aqui um dupleto. Então, nesse exercício, já foi fornecido as integrais. Então, esse sinal aqui é referente à integração de um hidrogênio, esse outro sinal aqui referente à integração para três hidrogênios. Então, se aqui é carbono ligado a um hidrogênio, vai ser o quê? Um CH. E se aqui tem 3 hidrogênios, significa que isso daqui é um CH3. Então, vamos ver com relação à multiplicidade do sinal. Então, na multiplicidade do sinal, a gente tem o quê? Que um CH3, se ele está aparecendo como um dupleto, seguindo a regra do N mais 1, significa que no carbono vizinho a ele está ligado apenas um hidrogênio. Então, vamos ligar esse CH3 nesse CH. Então, esses hidrogênios aqui vão aparecer para a gente como se fosse um dupleto. E esse hidrogênio aqui vai aparecer para a gente no sinal de ressonância magnética nuclear, seguindo a regra do N mais 1, como se fosse o quê? 3 mais 1, 4, ele aparece como um quarteto ou quadrupleto. Por que eu fiz essa suposição? Se esse sinal aqui, ele aparece como um singleto, significa que esses 6 hidrogênios, eles estão ligados a carbonos que não estão acoplando com nenhum outro hidrogênio. Então, quem que a gente tem de átomo para poder isolar esses carbonos? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o carbono só faz 4 ligações, então eu não tenho como ligar 6 hidrogênios num carbono só. Uma outra coisa que foi fornecida para a gente foi a fórmula molecular, que diz que essa molécula, ela possui 4 átomos de carbono, então tá faltando 2 átomos de carbono. Então a gente vai ligar nesse carbono aqui 2 oxigênios para poder isolar aqueles carbonos, para que eles não acoplem com nenhum outro carbono que a gente tinha proposto no fragmento. E que nesse oxigênio está ligado o quê? Um CH3. Como esses dois hidrogênios, esses dois tipos de hidrogênio, eles são iguais, eles vão ter o mesmo deslocamento químico, ou seja, eles vão cair na mesma região do espectro. Então, esses 6 hidrogênios, esse sinal integrando para 6 hidrogênios, significa que eu estou somando 3 hidrogênios dessa metoxila e 3 hidrogênios dessa outra metoxila. Então, só vamos voltar e revisar. Esses hidrogênios estão no mesmo ambiente químico que esses e vizinho a eles não tem nenhum carbono ligado a hidrogênio. Então, esses hidrogênios, eles vão aparecer para a gente no espectro de ressonância como se fossem singletos. Esse hidrogênio aqui é referente a esse sinal. Por quê? Porque no carbono vizinho a ele tem 3 hidrogênios, seguindo a regra do N mais 1, 3 mais 1, 4, então ele vai aparecer como um quarteto e vai integrar, esse sinal vai integrar para um hidrogênio. Esse sinal aqui é referente vizinho a essa metila, tem um hidrogênio só, 1 mais 1, 2, então esses hidrogênios vão aparecer como se fosse um dupleto. Região de carbono ligada a hidrogênios ligados a carbonos que estão ligados a heteroátomo é essa região aqui, que vai de 2,5 a 4,5 ppm, e nessa região aqui é característica de hidrogênio ligado a carbono saturado, que é com relação a metilo. Então, vamos voltar agora para o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono. Então, de novo, eu vou pedir para vocês que vocês olhem lá na tabela 14.4. Nessa tabela, então, vocês vão ver que a região em torno de 60 ppm é característica da ligação carbono-oxigênio. Então, vou escrever aqui a estrutura da molécula que a gente propôs, baseado nos espectros até agora. Então, tem um carbono ligado a hidrogênio, esse carbono ligado a um CH3, e nesse carbono tem ligado 2 metoxilas. Então, se a gente olhar essa molécula com mais cuidado, a gente vai ver o seguinte, que a gente tem 2 tipos de carbono, esse daqui e esse daqui, eles são iguais, né? Então, é o mesmo. E esse daqui é um carbono diferente que está ligado ao oxigênio. Então, nós temos 2 tipos de carbonos ligados ao oxigênio.
um carbono que está ligado a 2 oxigênios e 2 carbonos que estão ligados apenas a um oxigênio. Então, essa região aqui, em torno de 60 ppm, é característica de carbonos ligados a oxigênio. Então, esse sinal aqui, ele é referente ao carbono da metila que está ligado ao oxigênio. Como nós temos duas, se vocês observarem, ele é um pouquinho mais alto do que os demais. Essa região aqui é característica de carbono saturado, então ele pode ser atribuído à metila, a carbono de CH3, e esse outro carbono, se vocês observarem, ele está bem mais desblindado comparado aos outros dois, por quê? Porque é esse carbono aqui e ele está ligado a quem? A 2 oxigênios ao invés de 1. Então, esse daqui a gente pode atribuir ao carbono que está ligado a CH. Então, agora a gente tem que confirmar pelo espectro de massa se essa molécula é a referente, na verdade, aos espectros que foram fornecidos. Até agora, todos os dados estão batendo. Vamos confirmar, então, pelo espectro, pela análise do espectro de massas. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode tirar de informação do espectro de massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é localizar, na verdade, o pico do íon molecular. Então, o pico do íon molecular é esse daqui, ó. Ele tá bem pequenininho. É esse daqui. Tá? Então, se vocês calcularem a massa molar para essa molécula, vocês vão ver que a massa molar é em torno de 90, tá? Pelo espectro, dá para ver que esse piquinho aqui, na verdade, ele está em 89. Então, significa o quê? Que Mz ponto mais é igual a 89. Significa o quê? Que a molécula, ela perdeu aqui não é A não, aqui é zero. Que essa molécula perdeu um hidrogênio. Uma outra coisa que a gente pode observar, deixa eu só escrever a estrutura aqui da molécula, é o seguinte, que do pico do íon molecular para um dos picos mais intensos fornecidos no espectro de massa, que é esse daqui, que é o pico base no espectro, se a gente subtrair 90 disso daqui, que é 69, então vai ser 90 menos 69, a gente vai chegar no valor que é o seguinte, isso aqui dá uma diferença de 21. O que é esse 21? Então, quando a gente estudou os espectros de massa, a gente viu o seguinte, que geralmente ocorria uma clivagem, várias classes de compostos acontecia isso, uma clivagem entre carbono e heteroátomo. Então, a gente pode pensar que essa molécula sofreu uma clivagem de uma dessas duas ligações, eu vou representar essa daqui de baixo, para gerar este cátion radical aqui. Então, deixa eu só completar aqui nossa figurinha, tá? Então, perdeu, na verdade, um radical metoxilo, gerando este cátion aqui, que é o cátion mais estável e que deu origem ao pico base do espectro. Se a gente fizer o mesmo para esse pico aqui, que é o segundo em intensidade do espectro, a gente vai ver o seguinte, que foi 90 menos 15, que vai ser igual a 75. Isso significa o quê? Que essa molécula aqui perdeu 15 unidades de massa. O que pode sair dessa molécula para fornecer essas 15 unidades de massa que saíram? Então, agora, o que ocorreu foi o seguinte, foi uma clivagem dessa ligação aqui ao invés dessa daqui. Essa molécula, ela perdeu, na verdade, um radical metila, gerando este cátion radical aqui, que foi o que deu origem a esse pico. Faltou aqui o oxigênio, que é isso daqui, tá? Então, com essas fragmentações, a gente confirma, então, pelo espectro de massa, que a estrutura proposta, ela está condizente com os dados espectroscópicos que foram fornecidos. Então, a gente pode propor com certeza que a estrutura da molécula que deu origem a esses espectros é essa molécula aqui, que é chamada de
acetal, que a gente estudou quando a gente viu, quando vocês estudaram Química Orgânica 2. Então, a molécula que deu origem para esses espectros é essa daqui. E com isso, então, a gente termina essa série de exercícios resolvidos e comentados. Até mais, tchau!